Olá, tudo bem? Na aula do canal PUC Ensina de hoje, vamos falar sobre frase, oração e período. Você já deve conhecer essas palavras, mas você sabe as diferenças por trás delas? Bom, hoje nós apresentaremos todos esses conceitos, ok? Vamos lá! A frase é todo enunciado capaz de provocar reações a partir de um sentido construído pelo ouvinte ou pelo leitor em uma dada situação de interação. Além disso, por meio da frase, falada ou escrita, tenta-se transmitir para quem nos ouve ou lê tudo o que estamos pensando, querendo ou sentindo. A frase pode ser constituída de uma única palavra, como socorro, ou até por períodos mais complexos, como eu vou almoçar na casa da minha avó hoje. Nós entendemos essas frases na fala pela sua entonação e na escrita pela pontuação. As frases podem apresentar verbos ou não apresentar verbos. Com verbo, temos, por exemplo, vou cozinhar hoje, e sem verbo, que dia bonito. Essas frases que não possuem verbos são chamadas de frases nominais. Vamos saber mais? As frases podem ser declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. As frases declarativas ocorrem quando o enunciador constata um fato, informando ou declarando alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. As frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo enunciador. Ela pode ser direta ou indireta. As frases imperativas ocorrem quando o enunciador dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Nas frases exclamativas, o enunciador exterioriza um estado afetivo. Por último, as frases optativas, que são usadas para exprimir um desejo. Agora, vamos ver como algumas frases podem ser também orações? A oração é a frase de estrutura sintática que apresenta geralmente sujeito e predicado, e excepcionalmente apenas predicado. Parece complicado. Vamos tentar facilitar isso? Ela se caracteriza obrigatoriamente pela presença de um verbo ou uma locução verbal. Veja os exemplos no quadro. Esses doces parecem muito gostosos. Aí, a presença do verbo parecer. Temos, portanto, uma oração. E agora, um exemplo com locução verbal. Perceba que a locução verbal é marcada pela presença de dois verbos. Um funciona como auxiliar e o outro como verbo principal, como na frase estou lendo. Temos o verbo estar e o verbo ler. O verbo estar funciona como auxiliar para o verbo principal ler, que traz a informação mais importante em termos da ação descrita por essa oração. Lembre-se, a oração é também uma frase. Embora a oração se caracterize pela presença verbal, às vezes o verbo pode estar elíptico, ou seja, não aparecer, mas ser facilmente recuperado. Vamos ver um exemplo? Ela era a mais forte, ele o mais frágil. Aqui temos duas frases, ambas as frases são orações, mas no segundo caso não temos o verbo era escrito. No lugar dele está uma vírgula, que aparece como uma marca de que há um verbo escondido. Agora, vamos falar dos períodos. O período é a frase constituída por uma ou mais orações. Ele pode ser simples, apenas com uma oração, também chamada de oração absoluta, ou ser composto. O período simples é constituído de uma só oração. Os períodos compostos são formados por duas ou mais orações. Na escrita, o período abre-se com letra maiúscula e fecha-se com ponto final, ponto de exclamação ou interrogação. Vamos concluir e sintetizar. A frase é, portanto, todo enunciado capaz de provocar a construção de sentidos, podendo ser verbal ou nominal, e quando é verbal, ela pode ser uma oração em um período simples. Porém, se tiver duas ou mais orações, ela se torna um período composto. Deste modo, o período é uma unidade composta por uma ou mais orações. Então, essa foi a nossa videoaula sobre frase, oração e período. Esperamos que você tenha gostado e a gente se vê nas próximas aulas.